Como estamos falando de importação e tal, eu acho interessante passar para vocês um recurso que muita gente conhece, eu acredito que pelo menos sabe a existência, mas pouca gente acaba utilizando, que é o Bridge, ou o próprio mini Bridge do InDesign. Para quem nunca viu, o Bridge é um software onde ele foi adicionado, se eu não me engano, na versão CS4 do pacote Adobe, onde o objetivo dele é estar gerenciando para você todos os arquivos da sua máquina para que você tenha um fácil acesso sobre eles, né? Você percebe, eu estou com ele aqui instalado para a gente tranquilamente. O Bridge, ao ser aberto, ele carrega para a gente, né, todos os diretórios que tem no seu computador, no seu HD principal e nos HDs conectados, que ajuda bastante, né, os discos removíveis e tal. E você pode setar a pasta que você está trabalhando. Então você, de uma maneira fácil, você já vai trazendo os arquivos para dentro do software que você vai estar utilizando e tal, sem ter muita volta para fazer isso. Para quem está acostumado a trabalhar, pelo menos no meu caso, eu me sinto muito incomodado em ter que toda hora ou minimizar o software, ou abrir o Finder, pesquisar o arquivo e tal, trazer para cá e assim por diante. Então, no caso do Bridge em si, né, estou com ele aberto aqui pra gente, eu setando a pasta que eu estou trabalhando, eu até voltei aqui a setar pra gente aquela pasta dos estádios, eu posso muito bem estar arrastando esse cara para dentro do InDesign e a partir disso eu vou tendo o controle dele da maneira muito tranquila. Mas no caso do InDesign, ele tem um recurso que é bastante útil, que é chamado de Mini Bridge, que tem uma dependência direta desse bridge que nós estamos vendo aqui, e ambos funcionam de uma maneira muito agradável, tá? Eu digo que são basicamente os mesmos elementos e assim por diante. O que vai acontecer é o seguinte, que com o Mini Bridge, deixa eu vir aqui para o InDesign, ele vai criar para a gente aqui uma janela. Estão vindo aqui no menu Windows, janela, Mini Bridge, ele abre, ó, esse painelzinho aqui agora, ele me levou para a mesma pasta que eu tinha setado aqui pra gente, mas se por acaso você abrir pela primeira vez, ele vai ter essa visualização. Então você entra aqui no disco, usuário, lá, ele vai navegando pra gente. O meu tá aqui no OneDrive, tá? Design, arquivos, estádio, eu tenho aqui todos os arquivos que eu estou utilizando. Então ele vai facilitar o nosso trabalho aqui. Primeiro, se eu quero pré-visualizar as imagens que eu tenho, ao selecionar elas e pressionar espaço, ele abre essa imagem ou esse texto e tal. Eu já tenho a visualização dele acontecendo da forma muito tranquila, tá? Então, aqui a mesma coisa para esse. Pressiona espaço para entrar. Então, pressiona espaço novamente para sair. Pressionando para os lados aqui com os direcionais do teclado. Você navega entre as imagens, entre os arquivos da pasta, tá? E aí eu posso, logo após isso, arrastar esses elementos para dentro e eu já tenho a importação dela acontecendo. O que é legal, que depois que você faz isso, né, você vê que eu arrastei com a imagem, vai acontecer bastante a situação de você querer importar várias imagens ao mesmo tempo. Situação que também acontece se você importa lá no menu File, Place, como eu comentei para vocês, certo? Só que aqui no caso dele, eu posso muito bem adicionar, olha lá, as imagens que eu estou trabalhando, tranquilamente, daí sem problema, eu vou arrastar aqui para dentro. Você já percebe no próprio ícone que eu tenho várias imagens acontecendo e na ponta do meu cursor já fica evidente para a gente que eu tenho 6 imagens a ser carregadas. No caso, ele manteve aquela primeira seleção que eu tinha, não é? E juntou com as 5 novamente e tal, isso não tem problema. E o que eu posso fazer? Eu posso primeiro ir clicando e adicionando as imagens com o tamanho original, como de costume. Eu posso determinar o espaço de cada uma. Ele vai estar substituindo. Percebam que ele vai adicionando pela minha ordem de seleção que eu tenho e vai expondo aqui na miniatura qual imagem eu estou inserindo no momento e por aí vai. Eu posso muito bem, ainda com a ferramenta de seleção, eu mudando para a gente qual a imagem eu estou inserindo. Então, ó, já vou deixando aqui mais ou menos dessa forma. Clicou, já foi. Então isso já ajuda pra caramba. E você já tem a inserção delas acontecendo de uma forma automática. Além disso, o que é interessante é que algumas vezes, quando tivermos vários elementos a serem importados, ao pressionar aqui o comando Shift,
né, você vai perceber que o seu teclado, né, ou melhor, que o seu cursor, ele ganha essa representação de grade ou de blocos de imagem, né, o comando Shift no Mac ou Ctrl Shift no Windows. Feito isso, feito esse tipo de atalho, né, eu vou poder inserir as imagens de acordo com essa distribuição de grades. E após eu já ter essa grade estipulada, ao soltar o Shift Alt, sem soltar na tecla esquerda do mouse, eu posso determinar com as setas aqui de direcionamento do teclado a quantidade de linhas que eu vou ter. Então, pressionando para cima e para baixo, eu determino a quantidade de linhas, o que influencia totalmente na forma que essas imagens vão acontecer dentro do container, o container em si, e pressionando para a esquerda e para a direita o número de colunas. Então, para cima e para baixo, o número de linhas, né? Direita e esquerda, o número de colunas para a gente. Então, vou manter aqui 4, mais ou menos. Então, deixar aqui dessa forma, pressionar Shift para ter perfeito. Soltou, já foi, eu tenho a inserção aí das 4 imagens perfeitamente. Então, isso é legal até para você manter as imagens proporcionais a um box, elas têm o mesmo container, caso esse container não exista, né, que eu vou estar mostrando para vocês na sequência, ok? Então, algo simples, útil, né? O Mini Bridge é um recurso que está presente, se eu não me engano, desde o CS5. Muita gente até desconsidera a utilização dele, mas me ajuda bastante mesmo a forma que eu as utilizo. Tem aqui um controle de miniaturas e tal, a maneira que elas vão ficar distribuídas. Então vocês conseguem estar alinhando aí. E é isso, ok? Então, um abraço, até o próximo vídeo.